Uma vez que a gente conheça ou que tenha sido determinado a função de transferência de um certo circuito linear, né, se eu conheço essa função de transferência, eu vou chamar aqui de VO sobre V de saída sobre V de entrada, no caso, a gente pode determinar qual que é a resposta esperada para esse circuito para uma entrada qualquer, né? Como assim? Vamos dizer que eu conheça o valor da entrada VI, um valor de entrada que esse circuito foi submetido. Então, se a gente simplesmente multiplicar esta grandeza de entrada, VI, pela função de transferência, HS, né, conhecida do circuito, então a gente vai ter, pela definição aqui, estamos multiplicando VI por essa razão, ou seja, nós vamos conhecer a saída. Então, é possível conhecer o comportamento desta saída multiplicando a entrada pela função de transferência do circuito. Vejam bem que para definir a função de transferência, né, nós, no circuito RC, por exemplo, nosso exemplo, nós não utilizamos aqui valores de função VO e VI. Deixamos valores genéricos, indicados apenas no circuito, né, e achamos uma função HS de transferência. Agora, se uma vez que a gente conheça ou a gente aplique uma entrada, né, dado uma função qualquer VI, um sinal, né, uma forma de onda, a gente conhecer esse VI, e a gente então multiplicar essa forma de onda, essa equação VI aqui, que representa uma forma de onda, pela função de transferência HS, a gente pode determinar então uma função da saída VO, certo? Para esse circuito. Então isso aqui ele pode ser escrito de forma genérica também, né? Então se a gente tiver uma função HS que é a razão entre uma função qualquer de saída por uma função qualquer de entrada, de forma genérica aqui. Y está representando a saída, um sinal de saída do circuito, e x de S um sinal de entrada. Uma vez que essa função h de S ela é conhecida, né, eu posso então encontrar a resposta do circuito, conhecendo apenas a função da transferência e a entrada e uma expressão para a função de entrada, né? A gente pode, uma das utilizações da função da transferência de um circuito é a determinação justamente da resposta de um circuito dado um estímulo de entrada, né? De maneira geral, aí, muitas vezes os circuitos eles estão conectados a fontes, eles podem ser conectados a fontes arbitrárias, como está exposto a ruídos, a perturbações no sistema. Essas perturbações ou sistemas muitas vezes podem ser moduladas por alguns tipos de sinais aí, padrão, como impulso, degrau, enfim. E aí nós, de maneira para estudar o circuito, o comportamento dele, é muito usual, muito pertinente, fazermos a análise, né, de qual será a saída produzida por um dado circuito para diferentes entradas, para diferentes estímulos na entrada. E uma das maneiras mais práticas e eficientes de fazer isso é através da análise da função de transferência, né? Então, aplicando diferentes sinais na entrada do circuito, a gente multiplica pela função de transferência e consegue determinar qual que é a resposta ou comportamento daquele circuito esperado, né? Então, a gente pode obter essa análise de característica do circuito ou de uma rede por essa função de transferência do circuito, que também pode ser chamada de função de sistema, né, em alguns casos que a gente está analisando um sistema mais complexo. Para fazer esse tipo de análise, no domínio da frequência, mencionado anteriormente, no domínio S, ele é mais usual, poderia ser feito no domínio do tempo, mas no domínio do tempo a gente vai ter um complicador que, se for um circuito
com elementos armazenadores de energia, a gente vai ter uma equação íntegro diferencial, e aí trabalhar com essa equação vai ser mais difícil, mais dificultoso em geral. No domínio da frequência, a gente pode trabalhar com equações algébricas aí que tem um comportamento mais, ou um manuseio matemático mais simples, né? Embora a gente pode ter que fazer vários passos aí, como expansão em frações parciais, é trabalhoso, mas é mais simples do que trabalhar no domínio, ou mais viável do que trabalhar no domínio do tempo para análise dessas equações. Então, a análise da resposta de um circuito a diferentes entradas, né? Utilizando a função de transferência, a gente pode resumir em um processo de 4 etapas, né? A primeira etapa é, se não for conhecida, é determinar então a função de transferência do circuito, ou a função de sistema, né? Então, que é determinar a função h de s. O segundo passo é, para uma certa forçante, então a gente tem que, se a gente conhece qual o comportamento a função dessa forçante no domínio do tempo, então a gente vai aplicar a transformada de Laplace a essa forçante. Que é essa entrada do meu circuito, que eu estou buscando qual que é a resposta a essa entrada. Qual que é o comportamento do meu circuito quando ele receber um estímulo dessa entrada. Então, aplicando a transformada de Laplace à função dessa forçante. Vamos dizer que essa forçante ela seja representada da entrada no meu circuito por uma expressão aí de t qualquer, aí, genérica. Terceiro passo, então, basta multiplicar a e de t no domínio da frequência pela função de sistema ou função de transferência do circuito, né? Então, basta multiplicar, vou chamar aqui E de S, né? E de S sendo a transformada dessa forçante para o domínio da frequência, vezes a função H de S do meu circuito, ou a função de transferência do circuito. E por fim, então, essa multiplicação aqui resulta uma equação algébrica no domínio da frequência. Eu quero conhecer a resposta no domínio do tempo, como é que vai ser o sinal gerado no domínio do tempo do meu circuito. Então a gente vai ter que aplicar a transformada inversa. Aplicar a transformada de Laplace inversa para essa multiplicação aqui. E de S vezes H de S. E a gente vai obter então a resposta no domínio do tempo.